A desonestidade é uma coisa assim irritante, né, nos bolsonaristas. Enquanto as bolsas de valores do Brasil despencam, todas as ações estão caindo, a Petrobras perdeu mais de 70 bilhões de valor de mercado só hoje. O Paulo Guedes já torrou quase 15 bilhões de reais hoje para tentar conter a alta do dólar. Enquanto tudo isso acontece, os bolsonaristas estão linchando o Drauzio Varella nas redes sociais, tudo por conta de uma matéria no Fantástico. A gente vai falar aqui sobre isso e da hipocrisia dos bolsonaristas. É uma hipocrisia mas é muito grande. Antes de falar sobre isso, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal, vamos fazer aqui oposição juntos. É importante ter um número alto de seguidores para a gente fazer frente ao bolsonarismo, frente a esses canalhas. Então é um segundinho se inscrever, é de graça, é só clicar em inscrever abaixo do vídeo e você já está ajudando muito na oposição, na resistência contra esse desgoverno que está acabando com o país. Então, um segundinho, vai, se inscreve. Agora vamos falar sobre o Drauzio Varella. O Drauzio Varella fez uma reportagem no Fantástico em que ele falava sobre mulheres transexuais que estão presas e que elas não recebem visitas e tudo mais. Aí ele foi lá, falou com uma mulher e ele falou: há quanto tempo você não recebe visitas? E ela falou: eu não recebo há 7, 8 anos, ninguém vem me visitar, tô aqui completamente sozinha. Aí ele foi lá e deu um abraço nela. E aí todo mundo falou: oh, que gesto bonito, tudo mais. E aí a direita começou a pegar no pé do Drauzio Varella. Por quê? Porque o bolsonarismo não aceita que ninguém que não seja alinhado a eles tenha qualquer tipo de destaque ou que seja louvado ou que seja elogiado. Não. Só os bolsonaristas, só os bandidos de estimação deles é quem podem ser louvados e exaltados pelo público. Se não for ali da rodinha deles, eles vão fazer o linchamento virtual, eles vão usar as milícias digitais bolsonaristas, aquelas que a CPI das fake news está investigando, para tentar acabar com a reputação dessas pessoas que não são bolsonaristas e se destacam por qualquer motivo. O Drauzio Varella, ele é médico. Os médicos fazem um juramento chamado juramento de Hipócrates. Hipócrates ele é considerado o pai da medicina. Ele viveu na Grécia, na cidade de Kos. Eu já estive na Grécia, em Kos, eu já estive lá, eu vi a estátua dele e tudo mais. E o juramento dele é praticamente o de que você, quando se forma médico, é praticamente fazer o bem sem olhar a quem. Não olhe para quem você está curando. Você é médico, você tem que salvar vidas, não interessa quem seja. É mais ou menos isso a mensagem que passa o juramento de Hipócrates, que todos os médicos que se formam são obrigados a fazer esse juramento. É claro que a gente sabe que no Brasil muitos médicos, quando eles se formam, eles só estão visando o lucro e o dinheiro. Eles sabem que no Brasil a medicina dá muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu vivi em vários países, eu nunca vi um lugar onde médico ganha tanto quanto no Brasil e onde é tão difícil arranjar médico, onde tem tão pouca concorrência quanto no Brasil. É só no Brasil essa mamata dos médicos. Mas eles fazem o juramento e tudo da boca para fora. A maioria, ou uma boa parte dos médicos, não posso falar que a maioria, mas uma boa parte dos médicos, porque a gente vê médicos que dizem que queriam matar a Dilma, que queriam matar a Dona Marisa, porque não gostam do PT, médico que fala que rejeita atender alguém só porque é de esquerda, esse tipo de coisa a gente vê toda hora, casos isolados, mas a gente sabe que tem outros que também fazem assim. No caso, o Drauzio Varella, ele faz o bem sem olhar a quem. E ele não quer saber quais são os crimes das pessoas que ele vai lá e trata nos presídios. Ele não quer saber. Não quer saber porque senão isso vai mudar a maneira dele de tratar as pessoas e ele vai ferir o juramento que ele fez. Ele é um dos médicos que ele se atém ao juramento que fez. Ok, os bolsonaristas foram lá, descobriram o crime que essa mulher trans fez e que ela era uma pedófila, estupradora e tudo mais, que matou uma criança. Ok. E começaram a linchar o Drauzio Varella, falar que ele apoia estuprador, que ele tá lá abraçando uma trans estupradora, começaram a fazer memes, colocando crianças, assim, crianças mortas, coisa horrível, assim, os bolsonaristas começaram a colocar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, em todo lugar, para tentar destruir a imagem do Drauzio Varella. Só que tem uma coisa que é a hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque o Bolsonaro, ele, no dia do impeachment lá, ele falou lá em memória do general Ustra. O general Ustra era um estuprador. Quem estupra pessoas que estão sendo torturadas é estuprador. Quem não é estuprador. O Bolsonaro, ele falou
que um dos ídolos dele é o Stroessner, que foi o ditador sanguinário paraguaio. O Stroessner, ele era um estuprador contumaz e ele era pedófilo, ele estuprava crianças. E sempre, ele admitia isso, ó, eu estupro criança assim, dane-se. O Flávio Bolsonaro tem uma foto dele com um coronel que foi preso em flagrante, estuprando uma criança de 2 anos. E o Flávio Bolsonaro defendeu esse coronel antes de ser preso, falou que é uma grande pessoa e tudo mais. Ele tem várias fotos com esse coronel. Não é uma não, são várias. Eles elogiam o general Pinochet, que é outro também, a ditadura do Chile. Teve mais estupros na ditadura do Chile do que em todo o resto da história do Chile junto, assim, do que foi contabilizado. Então, eles são a última, assim, de grupos de pessoas, o grupo bolsonarista é o último grupo que pode criticar o Drauzio Varela por fazer o trabalho dele sem saber qual crime cometeram as pessoas que ele está ali ajudando. Por quê? Porque seja quem for, era uma transgênero que era estupradora antes, está presa ali por estupro, o bolsonarismo, eles fazem vista grossas a todo tipo de crime e atrocidade que os ídolos deles fazem e fizeram e continuam fazendo. O coronel foi preso faz 2 anos, o coronel amiguinho do Flávio Bolsonaro, que foi preso estuprando uma criança 2 anos atrás. Então não é uma coisa assim, nossa, do passado. Não, coisa atual. Então a hipocrisia deles é muito, mas é muito grande. O que o bolsonarismo tenta fazer é o seguinte, tirar o foco do que interessa, que são os problemas do país, para colocar o foco em alguma outra coisa. Por exemplo, vamos falar de Drauzio Varela só. Eu não, ó. 6 minutos de vídeo falamos de Drauzio Varela. Agora vamos falar sobre o que eles não querem que a gente fale. Eles não querem que a gente discuta o fato de que a Bolsa de Valores do Brasil é a que mais caiu no mundo nesse ano, que o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo nesse ano, que o Paulo Guedes quer reforma administrativa, que é a reforma que vai acabar com o funcionalismo público no Brasil, que ele quer, nessa reforma, ele quer mudar a Constituição para que funcionários públicos que já estão na ativa possam ser demitidos, ou seja, ele vai acabar com os direitos que eles já têm. Então, aqui lá, eu tenho direito adquirido, direito porque eu sou concursado antes. Não, Paulo Guedes quer acabar com isso para que, se você é funcionário público, servidor público ou de uma estatal, você já possa ser demitido, porque assim eles podem fazer uma limpa em estatais, uma limpa em órgãos públicos, colocar gente deles, aparelhar tudo, e as estatais podem ser privatizadas a preço de banana, muito mais barato, porque não vai ter servidor público lá, só vai ter gente que eles contratam pelo valor de mercado, pelo valor que eles querem, e que eles podem demitir a hora que eles bem entenderem, porque fizeram a reforma trabalhista, e hoje em dia é muito fácil demitir no Brasil. Antigamente havia uma pequena estabilidade no emprego, hoje em dia não tem nenhuma. O patrão quer te demitir, ele te demite. É isso que o Paulo Guedes quer. Então ele quer uma reforma administrativa e uma reforma tributária, onde os bilionários, que são quem causam a crise, que são os que financiaram todas as reformas até agora, eles vão pagar bem menos imposto, mas muito menos imposto. E nós, quem consome, nós vamos pagar muito mais. E aí o que acontece? No fim, o Brasil continua arrecadando a mesma coisa que arrecadava antes da reforma tributária, mas nós pagamos mais, eles pagam menos. E aí no fim dá a mesma arrecadação. É isso que eles querem, para os ricos pagarem cada vez menos, para as empresas ricas que financiaram esse governo paguem cada vez menos. É isso o que eles querem, é isso que eles não querem que a gente fale. Eles querem que a gente fique perdendo tempo com Drauzio Varela, com não sei quem, com... Todo dia eles criam um novo factoide. Factoide, porque não é um fato, uma coisa que realmente merece a nossa discussão. Não, são factoides. Eles criam, vamos agora falar sobre isso. Vamos agora criticar aquele cara ali, aí a esquerda tem que sair em defesa dele. Vamos agora inventar uma fake news aqui, porque a esquerda vai ter que ir ali e desmentir. É isso, esse é o modus operandi deles, e a esquerda fica que nem barata tonta com esse modus operandi. Porque eu ainda falei 6 minutos sobre o Drauzio Varela, expus a hipocrisia deles e ainda estou falando sobre o que eles não querem que fale. Mas 99% das pessoas que falarem sobre esse assunto vão falar só sobre o que o bolsonarismo quer que eles fazem. Então a tática deles da comunicação é o seguinte, eles pautam a esquerda. Então a esquerda fica presa nas pautas que o bolsonarismo quer que a esquerda fale. E aí a esquerda não sai daquilo, ou a esquerda perde muito tempo com aquilo, e por trás eles vêm e eles destroem o Brasil, e eles continuam com os planos e com as maldades deles. O Paulo Guedes continua torrando todas as reservas internacionais que o PT deixou, que são mais de 300 bilhões de dólares, ele torrou 3 bilhões de dólares só hoje. O Paulo Guedes continua acabando, destruindo com a economia. O Bolsonaro continua. Muita gente acha que o Bolsonaro está com briga com o Congresso. Calma.
eles estão em briga por poder, por coisas assim. Mas a pauta econômica do Bolsonaro passa tudo. Tem um site que mostra como cada parlamentar e como cada partido votou com o governo. Todos esses do Centrão que estão aí em briga com o governo, que o Bolsonaro critica tanto, eles votaram em 95% pela orientação do governo Bolsonaro. Ou seja, todas as votações do Congresso Nacional em 2019, eles votaram 95% com o governo. Por quê? Porque a maioria é pauta econômica. E na pauta econômica eles estão assim, ó, juntinhos, estão todos abocanhando o dinheiro público, abocanhando o nosso dinheiro de todas as maneiras. E eles inventaram que a PEC lá do teto dos gastos, a PEC que limitou investimentos em educação, saúde, transporte, moradia, congelou isso tudo por 20 anos, falaram que aquela PEC ia salvar o país. O que aconteceu? Não salvou, piorou. Aí falaram, não, calma, tem a reforma trabalhista. E aí o que aconteceu? A reforma trabalhista vai gerar emprego. Não gerou. A reforma trabalhista gerou um monte de empreendedores, empresários de si mesmo, gente que trabalha ganhando R$5 por hora, entregando Uber, ou entregando iFood, entregadores de aplicativo. É isso que a reforma trabalhista gerou, que agora é possível que você ganhe tão pouco. Antigamente não, era contra a lei, agora não. Você pode trabalhar num trabalho semi-escravo porque agora está tudo liberado. Aí falaram, não, mas calma. Depois dessas reformas, nós precisamos eleger um governo de direita. E aí, elegeram o mais à direita possível, que era o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, que ele se ofereceu para 3 presidenciáveis para ser ministro da Economia. O Bolsonaro foi o único retardado que aceitou. E aí, o Paulo Guedes, um ministro de direita, um Chicago boy da Universidade de Chicago, ali onde o neoliberalismo foi não inventado, mas onde foi aperfeiçoado quer dizer tirando mais dinheiro de nós e dando mais dinheiro para eles. É isso, esse aperfeiçoamento que fizeram. E aí colocaram Paulo Guedes e o que aconteceu? Não adiantou também. E aí a gente fala, caramba, não tem como acreditar nesses analistas. E aí eles falaram, não, mas a reforma da Previdência vai salvar. E aí o que aconteceu? Não salvou. E agora que está uma crise mundial, o Paulo Guedes já falou hoje de manhã, não, calma, nós vamos responder a essa crise com a reforma administrativa e a reforma tributária. E aí vamos gerar empregos. Você acredita? Comenta, você acredita? E mostra esse trecho do vídeo para os seus amigos que ainda acreditam nesse governo. Mostra perguntando, vocês acreditam? Esses mesmos analistas mentiram, deverão ser todos processados. Eu estou esperando a autocrítica dos analistas da Credit Suisse, do JP Morgan, do Itaú, do Santander, esses bandidos que falaram, é só tirar o PT que melhora na hora, aprova a reforma, aprova isso, aprova aquilo que o Brasil vai melhorar. Enquanto isso, o Brasil só piora, o Brasil só vai pro buraco. Eu estou começando a acreditar que o que o Brasil deveria fazer, se fosse eu o presidente, eu teria um ministro da economia, eu falaria assim, olha, pega esses analistas do banco, faz uma reunião com eles, anota tudo que eles falarem, faz o contrário, faz o oposto 100%. Se o cara falou vai pra cá, você vai pra lá, o cara falou vai pra cá, você vai pra lá, faça o oposto, porque eles não entendem nada e eles nunca vão fazer autocrítica. São todos bilionários, estão todos sugando do povo, a economia tá uma ruína e eles nunca fazem autocrítica e o governo tenta desviar o foco para falar de Drauzio Varela abraçando lá uma transgênero que está na prisão sem receber visita 8 anos, que ele nem sabia qual crime que ela fez. Eu não vou aqui defender criminoso. Tem esquerda que gosta de defender criminoso, a gente sabe, tem uma esquerda que gosta de defender criminoso. Eu não gosto. Tá lá, tá presa, tá cumprindo a pena dela, não tenho nada com isso, agora que eu sei o crime que ela fez, dane-se. Não sou eu que vou lá abraçar estuprador, pedófilo, não sou eu, não vou. O Drauzio Varela é médico, ele fez o juramento de Hipócrates, eu não fiz, não sou médico. Então, eu não tô nem aí para isso. O Brasil tem coisa muito mais importante que se discutir do que se um médico vai lá abraçar um paciente que ele não sabia o crime que fez, ainda mais quando quem está acusando é gente que defende gente 100 vezes pior do que essa mulher que cometeu esses crimes. Essa mulher trans que cometeu esses crimes. Porque, ela é estupradora, estuprou uma menina. O bolsonarismo defende gente 100 vezes pior do que ela. Ela é uma santa perto do pessoal que o bolsonarismo costuma defender. Essa é a verdade. Então, falem o que quiser os bolsonaristas, mas a verdade é que eles defendem gente muito pior. E se você concorda ou discorda, deixe o seu comentário, curte o vídeo,
compartilha o vídeo, principalmente a parte do vídeo que o bolsonarismo não quer que a gente fale sobre, que é como eles estão acabando com a economia, como eles estão com um projeto de poder que só tira dos pobres e dá para os ricos, e eles estão todos surfando em bilhões de reais ou de dólares, ou seja lá o que for, enquanto a população está cada vez mais pobre. É isso. Falou.